E aí, Resistência? Aqui é o Rogue, trazendo mais um vídeo. E assim, sobre o canal e os meus planos para o canal, eu vou deixar para falar ao final do vídeo. Por enquanto, vamos falar de conteúdo, algum vídeo bacana que eu sei que vocês gostam. E no vídeo de hoje, falar sobre os 5 melhores Mildics da tribo Underworld, o submundo. Talvez de todas as tribos de Chaotic, essa pode ser a mais dependente dos Mildics para sua estratégia, pelo menos nos decks de Burn. Sem mais delongas e enrolação, vamos para a lista. Começando em quinto lugar, nós temos Consuming Cacophony. Seria algo do tipo cacofonia consumidora, talvez. É um Mildic de custo 2 que tem o seguinte efeito: cause 20 de dano à criatura alvo. E se o caster do Mildic tem fogo, cause um adicional 10 de dano. Ou seja, esse Mildic pode causar 30 de dano, isso sem nenhum tipo de amplificação, e pode causar dano em criaturas engajadas ou não. Pode acertar os suportes que estão lá atrás também. Burn é o fundamental na index de Underworld, é uma estratégia muito efetiva, muito funcional, e esse Mildic cumpre bem o seu papel. Talvez o principal inconveniente dele seja o custo. O custo 2 para a tribo do submundo pode ser demais. Não existem lá tantos casters bons para ele. O Copond é o principal caster dessa tribo, mas com certeza não vale a pena você gastar os dois contadores dele somente em um Mildic. O melhor é dividir para quantos mais Mildics possível, já que ele tem esse efeito de amplificar o dano. O Umar, também que é uma peça-chave para esse deck, normalmente não consegue utilizar esse Mildic, já que ele só tem um contador. Então precisaria usar a flauta nele, por exemplo. Então não é tão bom assim. Os principais casters desse Mildic são o Cal, já que ele tem dois Mildic counters. Outra opção também é o Kaor, que ele possui até três contadores. Mas tanto o Kaal quanto o Kaor não são lá os melhores lutadores para se colocar num deck Underworld. Existem outros melhores e esses melhores não conseguem jogar o Mildic. Então, ele com certeza é muito bom em dano, cumpre bem seu papel, mas possui essa limitação. Mas mesmo assim ele vê jogo, principalmente quando se usa o Kaal no seu time. E então ocupa aqui o nosso quinto lugar. E em quarto lugar, nós temos Song of Desperation, Canção do Desespero. Nem só de Burn vive a tribo do submundo, esse é um Mildic de reforço ou de proteção. O efeito dele diz que a criatura engajada alvo ganha 30 de energia e ela vai falhar, né, no caso, os seus stat checks e challenges causam 0 de dano, ao invés da sua quantidade normal. Assim, ganhar 30 de energia é muito bom. Com certeza é um efeito muito bom. Outros Mildics conseguem fazer isso, como o Harmonious High Song, só que é de um custo maior e é preciso que esteja num deck leal de outro mundo. E mesmo que Song of Desperation atue somente na criatura engajada, mesmo assim é muito bom, é um reforço excelente. Outro Mild que também é muito utilizado é o Carnivore Keening, também dá 30 de energia e tem um efeito negativo, que é o Recklessness 10. Então é utilizado somente em último caso. Song of Desperation também dá 30 de energia e tem um efeito negativo. Só que o efeito negativo você pode controlar. Quando você põe esse Mildic no seu deck, você tenta montar o seu deck de ataques para depender o menos possível de checks e de challenges. Pode ser um deck focado em elementos ou então em ataques que não usam nem elementos nem disciplina. E aí você não é tão prejudicado pelo efeito negativo desse Mildic. Alguns decks não convencionais, como por exemplo Ilks, que é um deck focado em ataques de ar, você pode minimizar, fazer o deck focado só em ataques de ar, e aí, se for o caso, você pode utilizar esse Mildic de proteção. Ele também é um Mildic que não é tão utilizado, já que em decks de burn puro é muito mais vantajoso você ter uma postura mais ofensiva, com Mildics ofensivos, do que usar uma proteção como essa. Mas mesmo assim, ele vê jogo em alguns decks, em decks mistos principalmente, ele brilha bastante, mas mesmo assim, por ser bom e ter um custo barato e um efeito negativo que você pode controlar, ele merece estar na quarta posição. E ele é unique, o que balanceia um pouco ele. Em terceiro lugar, nós temos Improvisational Melody. É um Mildic de custo 2,
que tem o efeito de causar 10 de dano à criatura alvo. Mas, se a sua criatura engajada causou 20 ou mais de dano de ataque, o custo dele é zero. Obviamente, ele é utilizado somente quando o custo é reduzido. E assim, ele pode causar 10 de dano também em qualquer criatura, seja ela engajada em combate ou não, o que é bom. E 10 de dano parece pouco comparado com outros Mildix de dano dessa tribo, só que ele pode ser amplificado pelo Coponde. O Coponde já gastou seus contadores, por exemplo, e aí você pode utilizar ele com um custo zero, o que causa 20 de dano, já dá uma melhorada. E assim, muitos Mildix, mesmo que eles não tenham o melhor efeito do jogo, por eles terem um custo baixo ou até um custo zero como esse, vale a pena colocar no deck. Então, nessa lista e em outras listas que eu possa fazer, com certeza vai ter Mildic de custo zero, que é muito bom de colocar, especialmente em tribos que os contadores são bem escassos, como os Mypidian, por exemplo. Em segundo lugar, nós temos Strain of Ash, também um Mildic de custo zero e que vale muito a pena colocar no deck. Ele tem o efeito de que você sacrifica um Battle Gear equipado a uma criatura não engajada, uma criatura do submundo, e se você fizer isso, você destrói o Battle Gear alvo. Esse é um Mildic Unique, você pode ter uma cópia no seu deck, e mesmo assim é muito bom, muito interessante. Não é um Mildic de dano burn, mas vale muito a pena colocar. Ele é uma versão meio que melhorada do Discord of Disarming, que é um Mildic da primeira coleção, que você simplesmente destrói um Battle Gear, só que é um Mildic que tem custo. Strain of Ash não tem custo nenhum, como eu falei, é algo que vale a pena colocar. E o bacana é que, assim, você sacrifica um gear que você não vai utilizar, por exemplo, algum gear de suporte de alguma criatura que você não pensa utilizar ou não precisa utilizar, e assim você destrói algum Battle Gear problemático. Pode ser de alguma criatura engajada, pode ser algum gear de proteção, como o Weightless ou até a Zaya Mid Probe, já que esses gears são muito comuns e eles podem evitar ou proteger demais as criaturas que você quer destruir. Então, geralmente, um Strain of Ash você usa, destrói esse gear, e aí você pode causar um burn à vontade na criatura suporte. Então, mesmo que ele não seja um build de dano, ele facilita o dano que você pode causar. Então, ele é muito utilizado em decks de burn puros e até talvez em decks mistos não, mas em decks burn puro ele é utilizado. Geralmente 5 Mildics de burn e o Strain of Ash, já que ajuda. Então, por ele ser popular, custo zero e muito fundamental para a tribo, merece a segunda posição. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser outro, Canon of Casualty. Um Mildic da primeira coleção de Chaotic, Dawn of Perrin, mas esse aí envelheceu feito vinho. É um Mildic de custo 1, que tem o simples e poderoso efeito de causar 20 de dano à criatura alvo. Não é um efeito quebrado de destruir o jogo, é um efeito simples, mas muito funcional. Causar 20 de dano com um custo 1. Fora que cartas como Coponde, que vieram e evoluem o dano, aumentam o dano de 20 para 30, se for jogado por ele, torna esse Mildic fundamental. Então, assim, todo deck de Burn e até alguns decks submundo que não usam Burn, eles não dispensam esse Mildic. É bom, é forte, é simples e muito funcional. Então, por conta de tudo isso, para mim merece estar na primeira posição. E é isso aí, pessoal. Aqui foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa um like, comenta, que me ajuda bastante, e falar um pouco sobre os rumos do canal. Primeiro, aquele vídeo que eu fiz antes não foi um bait. Tudo que eu falei ali era verdade mesmo. Eu estava numa semana bem desanimado com o canal, com o Chaotic, com algumas coisas pessoais também. E assim, eu tive esse período de 2 semanas. Eu voltei a jogar um pouco mais Chaotic. Eu estava muito afastado e tentando manter o canal só meio que por manter. Tipo, me dei um trabalho, e aí fazendo um trabalho sem prazer, você não acha tão legal. Então, eu pensei em realmente parar. Mas assim, eu gosto muito do Chaotic, gosto do Desert Bell também, que eu estou conhecendo. Esses card games menos conhecidos, gosto bastante deles. E assim, a repercussão que teve naquele vídeo, muita gente comentou, gente que eu nunca tinha visto aqui no canal, falando que o quanto o canal foi bacana, gostava, que tinha gostado do jogo.
E assim, o principal motivo de eu ter feito esse canal foi isso, para tentar conectar pessoas, conectar gente que gosta do jogo, gente que quer ver conteúdo sobre o jogo, que assim como eu pensa que é um jogo bom, que vale a pena, que tem que ter gente falando sobre isso. E no momento, se não for eu falando sobre isso, não tem mais ninguém. Outros canais que falavam sobre o jogo, canais brasileiros, pararam pelos motivos deles, enfim. E eu acho que é importante ter uma comunidade unida, ativa, para a gente estar sempre falando. Independente de Brian Gannon, da burocracia da volta do Chaotic, quem mantém ele vivo somos nós. Então vamos tentar sempre estar juntos nessa. Então o comentário de vocês é muito importante, muito mais importante do que engajamento, views ou coisa do tipo, mas a gente conversar mesmo, se conhecer, falar gostei do vídeo, não gostei do vídeo, isso motiva também a continuar. A gente tentar estar junto, sugestões de vídeo, eu sempre vejo os comentários. E assim, tô postando esse vídeo hoje. Eu não sei como eu vou conseguir manter uma frequência para o canal. Eu tô com outros planos na minha vida. Mas eu vou tentar postar alguns vídeos de vez em quando, alguns vídeos que eu quero bastante fazer. Essa série de melhores cartas, eu vou fazer melhores Mildics de todas as tribos, tá nos meus planos. Algumas dicas de deck, como por exemplo, montar deck de Ursis, que eu penso em trazer também. Vídeos sobre Zat Bell, que é um card game que eu vejo muito potencial, do mesmo jeito que o Chaotic. Eu vou tentar trazer mais sobre ele, tipo tutorial, algo básico sobre o jogo, para você que pensa em jogar, ou pelo menos acha divertido entender essas novas regras, conhecer o jogo, porque eu sei que tem gente aqui no canal que eu acho que acompanha, mas não joga o Chaotic ainda. Tá só olhando de fora para aprender e ver se toma gosto. Enfim, eu acho que eu já falei demais. A gente conversa melhor em outros vídeos. Mas basicamente é isso, pessoal. Conto com vocês. Vamos nessa e o canal está voltando. Eu não vou encerrar, não vou excluir. Ainda estou por aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.